O cálculo dos campos magnéticos tem relevância tanto para a estrutura conceitual do eletromagnetismo, quanto para o desenvolvimento de aplicações tecnológicas do magnetismo. E uma lei que facilita muito o cálculo dos campos magnéticos é a lei de Ampère, que eu vou discutir agora nesse vídeo. Olá pessoal, bem-vindos ao Verve Científica. Esse conteúdo faz parte de um conjunto de explicações sobre o funcionamento do mundo. Se você acha que esse conteúdo pode ser agregador ao seu intelecto, assine o canal e ative o seu sininho para receber mais conteúdos como esse. Eu mostrei que a lei de Biot-Savart pode ser usada para calcular o campo magnético de qualquer distribuição de corrente. Mas na prática os campos envolvidos são complicados demais a não ser para casos específicos suficientemente simétricos. Isso foi exatamente o que nós enfrentamos para calcular campos elétricos usando a lei de Coulomb. No caso elétrico, nós descobrimos um método alternativo para calcular o campo elétrico de uma distribuição de carga com alto grau de simetria. Esse método era a própria lei de Gauss. Agora, no caso magnético, nós temos a mesma saída. Eu vou apresentar um método alternativo para a lei de Biot-Savart. Eu estou falando da lei de Ampère, que é extremamente eficiente para calcular campos magnéticos de distribuições de corrente que sejam altamente simétricas. Cada distribuição de corrente gera um campo magnético cujas linhas de campo são diferentes ao seu redor. Uma forma de revelar essas linhas de campo magnético, por exemplo, em torno de um fio vertical comprido, é rodeá-lo de bússolas. Quando não há corrente no fio, as agulhas das bússolas apontam na mesma direção, que é o norte magnético da Terra, como esperado. Mas quando o fio conduz uma corrente intensa e constante, todas as agulhas defletem de forma que elas se desviam para uma direção tangente ao círculo formado pelas bússolas. Foi isso que fez o físico francês André-Marie Ampère, e foi com testes assim, usando ímãs e bússolas, que ele percebeu que às vezes um ímã atrai outro ímã, mas outras vezes o repele. Ampère descobriu que a atração ou repulsão depende do sentido em que a corrente flui no fio e em qual orientação você segura os ímãs. Com isso, ele foi capaz de desenvolver a sua lei que explica esse tipo de fenômeno. Vimos nesse vídeo aqui que uma corrente elétrica cria um campo magnético, mas a intensidade e o sentido do campo em um dado ponto vai depender da geometria específica do fio que transporta a corrente. Os campos magnéticos produzidos por um fio longo e reto, um fio em forma de espira circular ou um solenoide são muito diferentes entre si. Por exemplo, a relação entre a corrente em um fio reto e o campo magnético que ele produz num ponto qualquer é proporcional à corrente no fio e inversamente proporcional à distância do ponto até o fio. Mas essa equação é válida apenas para um fio reto e longo. Já para uma espira, o campo é mais intenso no seu centro, enquanto que é mais fraco no seu exterior. Mas haveria alguma relação geral entre a corrente em um fio de formato genérico e o campo magnético que ele gera ao seu redor? Sim, e é justamente a lei de Ampère que generaliza o cálculo do campo magnético para um fio de qualquer forma geométrica, especificando a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético que ele cria. Em outras palavras, a lei de Ampère é a afirmação formal de que campos magnéticos são produzidos por correntes elétricas. Enquanto que a lei de Gauss envolve o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada, a lei de Ampère envolve uma distribuição de correntes cercada por uma linha fechada. Essa linha é muitas vezes chamada de curva amperiana. Ela é o análogo magnético da superfície gaussiana, que aparece na lei de Gauss. Para ver como é que a lei de Ampère é estabelecida, considere dois fios conduzindo correntes. Em geral, pode haver qualquer número de correntes. Ao redor dos fios, imersa no campo magnético produzido por eles, você constrói uma curva amperiana, que é um caminho fechado e de forma genérica. Entenda que esse é um caminho imaginário, ele não é físico, é apenas um local do espaço em torno do fio. Aqui não o confunda com fios ou circuitos condutores. A curva amperiana pode ser vista como um grande número de segmentos muito curtos, encadeados, cada um de comprimento ΔL. A lei de Ampère vai lidar com os produtos entre esses pequenos segmentos de fio e a componente do campo magnético que é paralela a eles. Aqui cabe mencionar que, devido à natureza do produto escalar, somente a componente paralela é relevante
Isso porque a componente perpendicular sempre vai resultar num produto escalar que é nulo. De forma geral, para qualquer geometria de corrente que produza um campo magnético que não muda no tempo, a lei de Ampère vai relacionar o campo magnético ao longo de um caminho fechado com uma corrente elétrica que é delimitada, que é cercada, que é envolvida por este caminho fechado. Ela nos diz que a soma de todos os produtos B ΔL ao longo de toda a trajetória fechada é proporcional à corrente elétrica que flui através da área delimitada pela curva amperiana. Note que o símbolo de somatória aqui indica que essa soma deve ser feita ao longo de todo o caminho fechado. O campo magnético produzido por um fio reto conduzindo carga é o análogo do campo elétrico produzido por uma carga pontual. Ambas as situações são as mais simples que existem. Podemos aplicar a lei de Ampère para esse caso simples e mostrar que ela é condizente com a lei de Biot-Savart. A melhor curva amperiana que podemos escolher aqui é uma circunferência. O campo magnético vai ser tangente a ela em cada um de seus pontos. Por ser constante, o campo pode sair da somatória e deixar apenas os elementos de comprimento ΔL, que ao serem somados resultam no comprimento total da circunferência, que é 2πr. Assim, de acordo com a lei de Ampère, você pode escrever o campo de um fio reto como sendo proporcional à corrente e inversamente proporcional à posição do ponto onde o campo está sendo determinado até o fio de corrente. Note que esse resultado é o mesmo que nós obtivemos antes nesse vídeo aqui, usando a lei de Biot-Savart, só que de forma muito mais simples. Assim como para a lei de Gauss, aqui nós vamos precisar de empregar o cálculo integral e diferencial para lidar com a lei de Ampère. A diferença aqui é que enquanto a lei de Gauss é escrita em termos de uma integral de superfície, que está relacionada à soma de pequenos elementos de área, a integral que descreve a lei de Ampère é uma integral de linha. Esse tipo de integral, por sua vez, está relacionada à soma de pequenos elementos de comprimento. De fato, a soma total obtida pela somatória dos elementos finitos não é exata. Isso porque os segmentos da curva, por menores que sejam, não são exatamente retos, mas sim ligeiramente curvos. E com isso, o campo em cada elemento de comprimento não vai ser exatamente constante, e o valor obtido pela somatória será apenas um valor aproximado. Mas quanto menor for o elemento de comprimento, melhor será a aproximação para a soma, ou melhor, para a integral do produto escalar do campo e do comprimento da curva amperiana. Então aqui, da mesma forma que fizemos para a lei de Gauss, nós então substituímos o símbolo do somatório pelo símbolo da integral. E essa somatória passa a ser feita por uma integral de linha. Com isso, a lei de Ampère afirma que a integral de linha do campo pelo comprimento da linha é proporcional à corrente total delimitada pelo caminho de integração. Veja que a integral de linha é apenas uma forma abreviada de dizer: divida a curva amperiana em vários pedacinhos minúsculos, depois calcule o produto B ΔL para cada um deles e, no final, some todos. A lei de Ampère é considerada uma das leis básicas do eletromagnetismo. Ela é uma lei da natureza e afirma que correntes elétricas são fontes de campos magnéticos. Ela é válida para todos os campos magnéticos e correntes que são estacionários, que são constantes no tempo. Na prática, ela pode ser usada para calcular o campo magnético, principalmente para situações simples ou simétricas. A sua importância está no fato de que ela relaciona o campo magnético à corrente que o gera, de forma direta e elegante do ponto de vista matemático. A lei de Ampère pode ser usada para se determinar qual campo magnético será gerado por uma dada corrente elétrica. E isso é muito útil na construção de eletroímãs, motores, geradores, transformadores e muitas outras aplicações tecnológicas. Aqui é importante ressaltar que, nessa forma, a lei de Ampère é válida apenas para qualquer situação em que as correntes e os campos não estejam mudando com o tempo. Lembra que eu disse que todas as equações de Maxwell envolvem um fluxo de campo? Pois é, então você deve estar estranhando agora que a lei de Ampère não envolve nenhum fluxo de campo. Ela envolve o fluxo de cargas, que é a própria corrente elétrica, mas não envolve nenhum fluxo de campo. Isso é assim porque Ampère não foi capaz de descrever todos os fenômenos possíveis para a criação de campos elétricos. Isso só seria possível décadas mais tarde, e mais adiante eu vou mostrar que James Clerk Maxwell precisou complementar a lei de Ampère para que ela se encaixasse
perfeitamente na estrutura teórica do eletromagnetismo, permitindo então a síntese geral dessa área do conhecimento e, em particular, a tão desejada descrição do comportamento das ondas eletromagnéticas. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!